A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de quinta-feira, 21 de setembro de 2023, tem como título O Testemunho Verdadeiro. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreendo-os severamente, para que sejam sãos na fé. Queridos, vivemos atualmente uma crise de identidade. Crise que se espalhou pelos meandros do poder público e se instalou na sociedade. É a ausência de caráter e de bom testemunho que se nota em muitas pessoas. Isso principalmente em líderes políticos e até mesmo, queridos, líderes religiosos, conceituados, os quais já não estão imunes ao respingar de lama que é lançada quase todos os dias, através de denúncias e mais denúncias. Então, diante de tanta deterioração moral, aumenta a nossa responsabilidade, como pessoas tementes a Deus, de ter aí uma conduta irrepreensível no trato das coisas comuns e espirituais. Muitos, infelizmente, pregam o que não vivem e não vivem o que pregam. O apóstolo Paulo já convivia em sua época com pessoas que praticavam a dubiedade ou a duplicidade de vida. Gosto mais do termo desvio de conduta ou caráter. Pedro pregava a circuncisão e proibia os judeus que se convertiam de sentar e comer com os gentios. Mas ele mesmo se reunia com eles e banqueteava, acompanhado aí de outros judeus dissimulados. Tal fato, presenciado por Paulo, causou-lhe indignação, a ponto de repreendê-lo na frente de todos, dizendo: Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2:14. Pedro pregava uma coisa e praticava outra, dissimuladamente. Que péssimo exemplo, Sendo ele aí um líder renomado da igreja local. Mais adiante, na carta do seu conservo Tito, Paulo admoesta os crentes de Creta que vivam uma vida exemplar, de testemunho pleno, pois ele ouvia falar que os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ao que Paulo afirma, este testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Observaram, queridos, a gravidade dos fatos? Os membros daquela igreja simplesmente não davam exemplo de vida cristã. Só na congregação, pois fora dela eram de conduta repreensível. Importante nos é praticar, queridos, o que pregamos. Se é que pregamos o verdadeiro evangelho. E pregar aquilo que praticamos e vivemos, se realmente vivemos uma vida exemplar. Portanto, lembre-se, pratique o que você prega, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santidade e comunhão com Ele, para que possamos ser o sal da terra e luz que alumia na escuridão. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.